Tem algumas pessoas aqui essa noite que começam a ser tocadas de uma maneira diferente. É que o Espírito Santo está inundando o seu coração com uma porção de amor. Tem pessoas essa noite que entraram por aquela porta não se sentindo amadas. E o Espírito Santo está tocando você nesta noite, te enchendo de amor. Você não sabe o porquê você está chorando, você não sabe porque você está emocionado, mas é porque o Espírito Santo está te pegando essa noite, está enchendo o seu coração com o amor dele. Tem pessoas que entraram por aquela porta precisando escutar esta palavra: que você é amado por um Deus Pai Todo-Poderoso. Essa palavra é para alguém específico essa noite, que entrou por aquela porta achando que ninguém te ama e achando que você não é importante para ninguém. Essa palavra tem endereço. E o endereço é um coração que precisa de mais amor. E nesta noite eu declaro sobre a sua vida, aonde quer que você esteja sentado, que o Espírito Santo inunda o seu coração de uma maneira poderosa. Que o Espírito Santo venha com uma porção de amor sobre a sua vida. Que o Espírito Santo inunda o seu coração. E que aí no seu lugar você possa receber uma porção do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos para a Bíblia? Josué capítulo 1 diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: preste atenção aqui, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O verso 3: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Olha que lindo esse texto. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém, repete comigo, igreja, ninguém, não, mas repete com força, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Eu vou repetir essa palavra, você dá um glória a Deus aí. Nunca o abandonarei e nunca o deixarei. Quem está falando isso é Deus. Deus está falando com você essa noite. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai se esquecer de você. Ele não se esquece de você, Ele não te abandona. Você não está sozinho. Aleluia. Olha só, mas vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos filhos antepassados. Quantos aqui tem promessa da parte de Deus? Deixa eu te falar um negócio essa noite. Como viver a promessa? Como viver a promessa de Deus? Nós temos palavra, nós temos a promessa. Agora, como viver? Vamos aprender com esse texto. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus está relembrando Josué acerca da promessa que Deus tinha para o povo. No verso 3, Deus está falando com Josué: Josué, a promessa que tinha para Moisés, ela ainda está valendo para você. Moisés havia morrido, ele era o líder. Você sabe da história. Deus levanta Moisés, fala com ele no meio do deserto. A vida dele estava tranquila, para que ele fosse até o faraó, líder máximo da época, para libertar milhões de pessoas que são escravas, mas libertar rumo à terra prometida, rumo à terra da promessa. Agora Moisés não está mais entre eles. Agora quem assume a responsabilidade é Josué.
Então o texto de Josué 1 é um texto onde o próprio Deus está falando com Josué. E no verso 3, Deus está falando com Josué o seguinte: a promessa que tinha sobre Moisés ainda está valendo para você. Ei, Deus está falando com pessoas esta noite que acham que a promessa do Senhor morreu na sua vida. Deus está falando com pessoas esta noite que acham que a promessa do Senhor se foi. Deus está trazendo à sua memória as promessas dele. Deus separou esta noite para trazer à memória as promessas que Deus tem para a sua vida. Ei, você tem promessas da parte de Deus na sua vida. Você tem palavras da parte do Senhor na sua vida. Você tem promessas do Senhor para a sua história. Quem está comigo aqui? Pastor, que promessa? Promessa que você tem um pai. Promessa que você tem um Deus que te cuida. Promessa que você tem um Deus que é provedor na sua história. Amém? Gente, para pensar o seguinte: Deus é grande ou não é? Deus é poderoso, sim ou não, igreja? Pensa que Deus... Vamos lá. Você acredita que Deus criou tudo? O mundo? Sim ou não? Você acredita que Deus criou a terra? Você acredita que Deus criou o céu? Você acredita nisso? As nuvens? Quem está comigo aqui? Você acredita que Deus criou as flores? Sim ou não? Agora pensa que Deus é grandioso, Ele cria as flores que nascem num dia e morrem dali uma semana. Ele é um Deus grandioso, poderoso, que se dá o luxo de parar, criar flores lindas, perfeitas, que são até exemplo na Bíblia, como os lírios do campo, perfeitos, lindos, exuberantes. Deus cria algo magnífico para dali 5 dias, 7 dias, 10 dias, não existe mais. Imagina o que Deus não pode fazer na sua história. Não, você não está entendendo. O que Deus pode fazer na sua história é muito maior e muito mais bonito do que uma flor que nasce em 5 dias e se vai. O que Deus pode fazer na sua história é muito mais do que você pode imaginar. Por isso eu estou aqui essa noite para declarar sobre a sua vida: as promessas do Senhor irão se cumprir. As palavras do Senhor na sua vida irão se cumprir. Repete comigo: Deus é fiel. Repete comigo: eu tenho promessa. Não, vamos de novo. Eu tenho promessa. Sabe outra coisa que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a promessa é vivida com Deus. Repete comigo: a promessa é vivida com Deus. Olha o que o texto diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Gente, Deus tem grandes coisas para mim e para a sua vida. Agora o que a gente tem que entender é que Deus te leva a grandes lugares para que Ele seja honrado e glorificado. Deus não tem problema nenhum em soprar o seu nome, desde que Ele seja honrado, glorificado e exaltado. Deus não tem problema nenhum de transformar a sua história. Deus não tem problema. Deus não tem problema nenhum. Agora, guarde o seu coração. Guarde a sua vida. Entenda que a promessa do Senhor vai ser cumprida na sua história, mas Ele tem que estar com você. Ele tem que estar na sua vida. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: a sua casa está construída na areia ou a sua casa está construída na rocha? Alguém que quer viver as promessas do Senhor precisa entender que Ele sim é fiel para cumprir. Ele sim não se esquece, mas Ele exige que esteja junto para a promessa se cumprir. Do contrário, aquilo que seria bênção se transforma em maldição. Agora entenda algo e vamos pensar aqui essa noite. Uma casa construída na areia é uma casa que ela tem o período de execução abreviado. Sim ou não? Por quê? Não gasta tanto tempo com a fundação. A casa construída na pedra, ela vai exigir um tempo a mais. Vai exigir um recurso a mais. Vai exigir um projeto diferenciado.
vai exigir recursos a mais. Por quê? Porque a rocha, ela exige isso. Entenda que às vezes aparecem oportunidades na sua vida que vão negociar os princípios do Senhor. Até parece que é a promessa, mas fará com que você construa a sua casa sobre areia. Deus não prospera você para que os princípios dele sejam quebrados. Eu vou repetir aqui. Deus não abre uma porta para que o nome dele seja envergonhado. Deus não abre uma porta para que você se afaste de uma vida de relacionamento com ele. Deus não quebra os princípios dele para que você viva as promessas dele. Por isso entenda, a promessa vai chegar, amém, igreja? Mas vai chegar com ele na sua vida. Pode demorar um pouquinho mais, pode não ser tão rápido, mas quando ela chegar, pode vir o vento, pode vir a palavra contrária, não vai derrubar, não vai ser maldição, vai gerar vida, vai gerar prosperidade, vai gerar resposta na vida de pessoas que estão à sua volta, vai gerar riqueza. Em todos os sentidos. Entenda, Deus é um Deus que não se esquece das promessas, amém? Deus quer que a promessa seja vivida com ele. E um terceiro ponto que nós aprendemos nesse texto, que eu acho incrível, vou até aqui pegar e vou ler, que está lá em Josué 1, no verso 7. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você tem promessa. Assim, olha para outra pessoa e fala assim: você também, hein? Apesar de não ser tão bonito, mas você também tem promessa. Gente, olha só. Lembrando, quem está falando com Josué? Quem está falando com Josué, igreja? Deus está falando com Josué. Imagino que Josué está desesperado. Você já deve ter visto eu pregar sobre isso, porque ao longo do capítulo 1, por 5 vezes Deus olha para Josué e fala assim: olha, seja forte e seja corajoso. Então Deus está reafirmando algo, Ageu, que nitidamente no semblante de Josué está acusando a falta de força e a falta de coragem dele. Agora olha que interessante, porque Deus está falando com Josué. O assunto aqui é importante. Deus não mandou recado por um anjo. Deus não mandou um pombo correio. Deus foi falar com Josué. Opa! Não é qualquer coisa que Deus está falando aqui, não. Não é qualquer assunto. Deus parou tudo para falar com o próprio Josué. Nós aprendemos que Deus é um Deus que traz à memória as promessas. E nessa atmosfera, nesse ambiente, Deus está trazendo à memória promessas que Ele tem para a sua vida. Promessas que um dia você escutou os seus pais, o seu pai, a sua mãe falarem para você, os seus avós declararem sobre a sua vida. Promessas que talvez você um dia estava num culto e recebeu de um homem e de uma mulher de Deus. Você está num ambiente onde o Senhor está trazendo a sua memória, as promessas que Ele tem para você. Nós aprendemos aqui que Deus está falando assim: ei, a promessa vai acontecer, mas eu vou estar junto. Eu não abro mão de estar junto no tempo da promessa. Agora esse ponto é um ponto que mexe comigo. Porque até aqui você concorda comigo que é algo muito subjetivo? Você concorda? Promessa, beleza, eu sei, mas eu não consigo pegar. Eu tenho que honrar a Deus, ok, através das minhas atitudes, honrar a Deus. Através do meu vocabulário, honrar a Deus. Até que é muito subjetivo o negócio. Nós não conseguimos pegar. Aprendemos semana passada com Maria, em Lucas capítulo 1, quando ela recebe a palavra do anjo, que ela iria engravidar do Espírito. O que Maria falou para o anjo? Como que isso vai acontecer? Por quê? Porque ela traz para o campo racional. É assim que acontece comigo e com você. Recebemos uma promessa, recebemos uma palavra, até estamos andando tementes a Deus, honrando a Deus, querendo valorizar a Deus, mas não conseguimos pegar, não conseguimos tocar a promessa. É algo subjetivo. Esse ponto aqui não. Esse ponto aqui é algo que você pode fazer hoje aqui ainda.
Agora. Porque olha só. Somente seja forte e corajoso. Deus está falando com Josué. Somente seja forte e corajoso. Qual que é o contrário de força, igreja? Qual que é o contrário de força, igreja? Fraqueza. Qual que é o contrário de coragem? Medo. Amém? O que Deus está falando com Josué aqui é o seguinte: você tem promessa, eu estou com você, agora resolva lutar. Resolva lutar pela promessa. Resolva ir para a batalha. Resolva andar. Resolva marchar. Você sabe o destino? Eu estou com você. Não fica parado, Josué. Não fica amedrontado, Josué. Toma atitude e comece a andar. Ei, tem promessas de Deus na sua vida que irão se realizar a partir do posicionamento seu em ter força e coragem para vivê-las. Quem quer viver promessa, luta. Quem quer viver promessa não baixa a guarda. Quem quer viver promessa não fica balizando o que Deus falou, com medo daquilo que as pessoas irão falar e pensar. Quem quer viver promessa, coloca Deus no centro da sua vida e o resto que corra atrás. Quem quer viver promessa, dá o passo que Deus manda a provisão. Quem quer viver promessa, pisa, anda, pensa, respira, cheira a promessa, porque você sabe que o lugar que você está é um lugar de passagem para o lugar onde Deus quer te colocar. Tem pessoas que entram no escritório todos os dias e hoje você é um funcionário. Mas você sabe que um dia você vai ser chefe. Começa a fazer como um chefe faz. Começa a pensar como um chefe pensa. Começa a honrar a sua liderança. Começa a honrar os princípios. Começa a se portar como alguém que está vivendo a promessa. Tem gente aqui que está orando por uma família abençoada. Comece a declarar, a profetizar. Comece a se guardar, a cumprir os princípios nos relacionamentos, a honrar a Deus no seu coração. Que quando você menos esperar, aquilo que é um motivo de oração vai ser motivo de testemunho na sua história. E igreja, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Que você lute pela promessa do Senhor, que a palavra de Deus na sua vida, ela possa reverberar todos os dias, que aquilo que o Senhor Deus tem para você não seja negociado, que você conte as suas experiências com Deus, os seus testemunhos com o Senhor, que você contemple o cuidado dele na sua vida. Ei, eu declaro sobre a sua vida essa noite: seja forte e corajoso. Eu vou declarar: seja forte e corajoso. Você sabe a promessa. Você sabe que Deus está com você. Tem desafios? Tem gigante? Tem. É grandioso? Mas Deus está com você. É desafiador? É algo que você não consegue nem ao menos pensar, imaginar? Mas Deus está com você. Quantos aqui querem viver a promessa do Senhor? Seja forte e tenha coragem. Seja forte, não esmoreça, porque na caminhada da promessa, a incredulidade vai bater a porta. Na caminhada da promessa, o seu tempo não é o tempo de Deus. Na caminhada da promessa, as suas expectativas vão ser frustradas. Na caminhada da promessa, os desafios tentando fazer com que você saia do foco irão bater a porta. Agora, lute, persevere, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida.